Olá pessoal, tudo bem? Quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre educação infantil e racismo, ou o que a gente pode fazer na educação infantil para cultivar políticas antirracistas ou ideias antirracistas. É possível fazer isso? Todos sabem, né, comprovado cientificamente, que as crianças nos primeiros anos de vida, sobretudo até os 3, 4 anos, mas também até os 7, 8, tem uma forte influência do meio e das pessoas que convivem com ela. E essas ideias e posturas e exemplos que essa criança vai recebendo ao longo desse período da vida vão estruturando o seu pensamento, vão estruturando as suas ideias e vão como se fossem pavimentando os caminhos que essa criança vai se formar para seguir, prosseguir na sua vida. E aí entram dentro desses caminhos uma série de coisas, questões religiosas, questões morais, questões éticas, ou seja, se molda, né, nos primeiros anos de vida a base que vai ser o caráter dessa pessoa quando ela se tornar adulta. E nesta base, então, é fundamental plantar boas sementes, fazer uma pavimentação desse caminho muito bem estruturada, iluminada, sem buracos, sem problemas de caminhar. Né? Então, as relações afetivas nesse período, elas são muito importantes e muito fortes também. E são através delas, principalmente, que vão se dar essas estruturas que vão formando, né, conceitos para as crianças. Conceitos que não são usados naquele momento enquanto ela é criança. Veja bem, esses conceitos são plantados lá dentro e eles vão se construindo. Quando a criança chegar na idade que aquilo começa a fazer sentido, lá na cabecinha dela as conexões vão fazendo com as vivências que ela teve nessa primeira infância e com as vivências que ela está tendo quando ela tem capacidade já cognitiva, a partir dos 9 anos mais ou menos, de fazer os links e fazer certas compreensões. E o que isso tem a ver com racismo? Então, quando a gente fala de políticas antirraciais, né, de uma educação antirracista, a gente precisa pensar que é importante sim conversar com os adolescentes sobre isso, conversar com as crianças do ensino fundamental sobre isso, mas é fundamental, é primordial trabalhar isso dentro da escola na educação infantil. Ah, mas como que eu vou trabalhar isso na educação infantil? Não é trabalhar no sentido de sentar lá e chamar as crianças e falar: olha, vamos conversar, sabe que é preconceito, sabe que é racismo? Você até pode falar alguma coisa numa roda de conversa, mas não é essa a ideia. São modelos, né? Lembrando que as crianças pequenas, né, até 5, 6 anos, elas aprendem sobretudo através das questões concretas, através do exemplo. Ah, mas a escola não é o único lugar que a gente aprende fazendo essas coisas. Claro que não. Essas crianças vão ser influenciadas pela família, pela igreja, por parentes, pelo bairro, por todos os lugares onde ela vai viver, sobretudo pela família. Não tenha dúvida disso, porque a família é que cria os maiores laços afetivos, né? E esses laços vão construir dentro da criança as maiores bases ou os maiores traumas, né? Então, crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, de agressividade, de violência doméstica, por exemplo, ainda que ela não sofra diretamente essa violência, isso vai, de certa maneira, influenciar de forma negativa a vida dessa criança. Então, se a criança aprende e absorve dessa forma, como é que a escola pode ajudar e contribuir para que a gente não tenha, né, futuros adultos mantendo o ciclo que a gente chama de racismo estrutural? Por que, que ele é estrutural? É justamente por isso, porque ele está dentro da estrutura da sociedade, de uma forma, inclusive, muitas vezes, que passa desapercebido pelas pessoas. Então é importante que a gente não deixe isso passar desapercebido. Ah, então como é que eu faço? Simples. Se você é professor de educação infantil, e os outros também, mas a gente está falando da educação infantil, já começar, olhar para suas crianças, para suas aulas e parar de reforçar, veja bem o que eu vou falar, parar de reforçar ideias que são racistas e preconceituosas, já é um grande passo para evitar, né, que essa criança adquira hábitos racistas ou hábitos preconceituosos em relação à raça e cor. Então veja, ah, mas eu não faço isso na minha aula. Não, às vezes a gente não faz isso diretamente, mas, ah, nossa, menino, que coisa feia que você fez aí, né? Pintou de preto.
né? Tem professor que tira o lápis preto. Por que que eu tirei, né? Então são coisas assim, nossa, a coisa tá preta hoje. Um comentário desse, né? Numa roda de conversa com crianças. É apenas um pequeno exemplo, tá? Que a gente são coisas que estão no vocabulário de muitas pessoas, sobretudo das brancas, e que às vezes são reproduzidos tão automaticamente que é o que eu disse, faz parte do racismo estrutural, mas a gente nem sequer consegue enxergar ele, de tão entranhado que ele está, por mais que você se policie. Então, evitar esse tipo de questão já é um grande passo. E aí, o que, que eu posso mais fazer? Vou conversar com as crianças sobre racismo, sobre preconceito? 4, 5 anos, numa roda de conversa, alguma coisa até pode. Mas o ideal não é isso. O ideal é dizer para a menina negra que ela é tão linda quanto a branca, né? Que o cabelo dela hoje está lindo, tá certo? Contar histórias de princesas negras, trazer a cultura afro para dentro da educação infantil. Ai, mas Wagner, eu não tenho nenhuma criança na minha escola ou na minha sala de aula negra, então não preciso fazer isso. Precisa, e eu vou dizer, precisa muito mais, porque combater o racismo significa não falar para os negros, mas principalmente para os brancos. É assim que a gente combate o racismo, porque quem sofre o racismo é o negro, e quem precisa, e quem comete, né, o crime, vamos dizer, de racismo é o branco em relação ao negro. Então, na verdade, a criança branca é o principal alvo de combate ao racismo, é o principal alvo de uma educação antirracista. Então, essa criança branca precisa saber que, além da princesa da Disney, loira de olho azul, existe uma princesa negra tão bonita quanto, né? Esses dias agora ficou em alta pelo falecimento do protagonista do filme Pantera Negra. Aquele filme, ele surpreendeu em vários aspectos, e um dos aspectos foi justamente, e no filme aparece isso, que um país de terceiro mundo, de pretos, de negros, tinha tal tecnologia, porque isso na cabeça de um mundo racista e estrutural é totalmente inconcebível. Você olha para um negro, você vai já chamar, você vai, né, você não consegue muitas vezes fazer essas conexões. Então veja, trazer autores negros, mostrar que eles têm vamos dizer assim, as mesmas possibilidades que, embora a gente saiba, né, por conta desse racismo estrutural, a gente sabe que os negros em posições privilegiadas, vamos dizer assim, na sociedade, são minoria absoluta, mas eles existem. E a gente precisa mostrar isso, mostrar para todas as crianças essas possibilidades. É assim que a gente combate. A gente não precisa ficar lá esperando o dia 20 de novembro, né, dia da consciência negra, para falar alguma coisa ou dar um desenho é, de algum herói negro para as crianças pintarem. Isso não faz o menor sentido, tá certo? Então, o ideal é o quê? É trabalhar o tempo todo, de uma forma muito simples. Como que eu combato o racismo? Simplesmente tratando da mesma maneira todos, respeitando e trazendo para dentro do contexto escolar também as coisas positivas, né, das pessoas afrodescendentes, das pessoas negras que possam contribuir, tá certo? É lógico, mas eu não vou trazer o autor branco que é clássico, não é isso que eu estou dizendo, veja, é inserir dentro para que a criança pequena vá construindo nas suas trilhas, que eu falei, na sua pavimentação, a ideia de que não importa a cor da pele, ele é cientista, ele é médico, ele é professor, ele é autor, ele é príncipe, ele é rei, enfim, tem rei branco, tem rei preto, é normal isso. Então essa é a ideia que a gente pode começar a construir, trazer brincadeiras, né, da cultura africana inseridas, mostrar que muitas brincadeiras que elas fazem aqui são de origem africana. Então existem uma série de caminhos de uma forma totalmente natural, vamos dizer assim, desde que você, professor, tenha um olhar crítico sobre isso e passe a se olhar e a olhar para esse racismo estrutural e compreendê-lo. Assim a gente consegue combater essa ideia. E a educação infantil é o principal lugar para a gente fazer isso, porque é lá que nós vamos formar as pessoas, né, as estruturas das futuras pessoas que vão ou não ser preconceituosas. É claro, volto a dizer, a escola não é o único lugar, de jeito nenhum, capaz de influenciar na criança, mas
ela com certeza tem um papel muito importante. A criança passa um tempo significativo sob a tutela da escola e dos profissionais que atuam na escola. Então, isso com certeza vai contribuir, até porque se não contribui, não tem muito sentido ter a escola, né? Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, se você concorda com essas ideias, se não concorda, se você faz algum trabalho em relação ao antirracismo na sua escola, deixe seus comentários aqui, compartilhe esse vídeo com as pessoas se você gostou e até o próximo. Um abraço.